hoje eu vou falar sobre um tema que, apesar de parecer simples, carrega um impacto enorme na vida de quem está tentando crescer, empreender ou simplesmente se desenvolver. Os desafios enfrentados diante da falta de apoio, do medo de errar e das culturas engessadas. Esses três fatores se entrelaçam e criam um ciclo silencioso que trava talentos, limita oportunidades e desmotiva até os mais determinados. Vamos começar pela falta de apoio. Quem já tentou iniciar um projeto, mudar de carreira ou apenas tomar uma decisão diferente do esperado, provavelmente já enfrentou isso. E quando eu falo em apoio, eu não estou falando só de dinheiro ou recursos, estou falando de presença, incentivo, escuta. Quantas vezes ideias promissoras morrem antes mesmo de nascer? Porque alguém ouviu, isso não vai dar certo, melhor não tentar, ou pior, silêncio total. O apoio funciona como uma base emocional e psicológica. Quando ele falta, a insegurança toma conta. O psicólogo Abraham Maslow já dizia que todo ser humano precisa de pertencimento para se autorrealizar, e o apoio é parte disso. Em segundo lugar, o medo de errar, esse é um dos sentimentos mais universais e, ao mesmo tempo, um dos mais bloqueadores. Desde a escola, aprendemos a evitar o erro. Quem erra é corrigido com caneta vermelha, perde ponto, é exposto. A gente cresce associando o erro ao fracasso, quando, na verdade, o erro é um passo inevitável no processo de aprendizado. A escritora J.K. Rowling foi editada por 12 editoras antes de conseguir publicar o Harry Potter. Se ela tivesse deixado o medo paralisar, o mundo teria perdido uma das maiores histórias da literatura recente. O medo é natural, mas se a gente alimenta ele demais, ele vira prisão. E ninguém constrói liberdade dentro de uma cela. E por fim, as culturas engessadas aqui, estamos falando de ambientes que resistem à mudança, que seguem padrões ultrapassados e que por muitas vezes sufocam novas ideias por puro medo de perder o controle. Essas culturas aparecem em escolas que ainda ensinam como se estivéssemos no século passado, em empresas que desvalorizam jovens profissionais e até famílias onde seguir um caminho diferente é visto como rebeldia. Nessas estruturas, inovar é quase um ato de resistência e, mais preocupante, muitas dessas culturas não são apenas conservadoras, são excludentes, né? Pessoas pretas, mulheres, LGBTQIA+, jovem de periferia, todos esses enfrentam obstáculos extras nesses ambientes. Porque não basta ser bom, é preciso ser 2 vezes melhor para conseguir metade do reconhecimento. Então, como romper com tudo isso? Assim, primeiro é preciso construir redes e se o apoio não vem de onde você espera, procure quem compartilha dos seus sonhos, grupos, mentorias, redes sociais e até podcasts como esse podem conectar pessoas com os mesmos objetivos. E o segundo, é necessário mudar a relação com o erro. Se permita errar, erre rápido, aprenda, ajuste, siga. O que destrói não é o erro, é o medo de tentar. E por fim, tenha coragem para questionar. Culturas mudam quando pessoas decidem não mais aceitar o que está errado. Se o ambiente não permite crescer, talvez você precise ser o ponto de mudança dele, ou criar o seu próprio espaço. Às vezes a gente acha que esses desafios são só nossos, mas quando começamos a conversar com outras pessoas, percebemos que o sentimento de solidão, de medo, de não pertencimento é mais comum do que parece. E isso mostra o quão é importante a gente falar sobre esses obstáculos. Quando a gente nomeia o que sente, a gente tira o peso. Quando a gente compartilha, a gente se fortalece. E quando escuta o outro, a gente entende que não está sozinho. Na faculdade, por exemplo, muitos colegas têm boas ideias, mas travam por insegurança. Outros já vêm de uma realidade onde errar não é opção, porque o custo de errar para quem vem de baixo é bem mais alto. E isso não é justo, né? A gente precisa de espaços mais humanos, onde as pessoas possam aprender a crescer, errar e tentar de novo, sem medo de serem invalidadas. E tem algo poderoso nisso tudo, sabe? A gente pode ser parte da mudança, pode ser o apoio que faltou para alguém, pode encorajar, ouvir, acolher, pode criar um ambiente diferente, mesmo que pequeno na sua sala de aula, no grupo de amigos, no trabalho. Porque mudar a cultura engessada não começa com grandes revoluções, começa com pequenas atitudes feitas com coragem, consistência e consciência.